Batman é conhecido por ser um dos melhores lutadores da DC e um dos maiores detetives da DC também. Mas e se o Batman, morcegão, usasse todos os seus recursos para poder enfrentar todos os lutadores de Baki? Quem venceria? Apesar de ser um resultado óbvio, mas se for o Batman com preparo, quem vocês acham que vence? Fala pessoal, beleza? Aqui quem vos fala é o Thiago, estamos em mais uma Batalha Mortal de hoje. E pra quem já acompanha aqui o canal já tá ligado como eu faço para poder dividir o universo de determinado verso. E como o universo de Baki é um universo de luta, né? Não vai ser diferente. Só que ao invés de dividir em poder, vamos dividir em grupos e lutadores. Lembrando que você pode dar uma passadinha aqui na loja do canal. Lá você pode adquirir vários produtos como quadrinhos, coleções, jogos e muitas outras coisas. Link na descrição ou no comentário fixado. Vamos começar então com o grupo principal, tá? No caso então é o Yujiro Hama, o homem mais forte do mundo, conhecido como o Ogro, o pai de Baki Hama. Logo em seguida temos então os filhos, no caso então é o Baki Hama, que é o protagonista do anime, ou mangá, né? Onde ele tem então o objetivo de superar seu pai e se tornar então mais forte que ele e claro também vingar a sua mãe também. Jack Hama, que é o irmão do Baki, o lutador mega poderoso com foco na força bruta. Outro grupo é o grupo dos 5. Esse grupo ele é regido por 5 lutadores bem poderosos, digamos assim. Hyoko Yanagi, ele é um especialista em envenenamento e controle corporal. Doyer, mestre em combate de armas brancas. Siskov Kai, lutador e também assassino. Spec, lutador especializado em ataque furtivo, e Dorian, mestre em artes marciais e também canibalismo. Outro grupo é o grupo dos condenados. Esse grupo temos então o Biscuit Oliver, mestre na luta livre, Doppo Orochi, mestre no karatê Shinshinkai, Shibukawa Goki, mestre no próprio Jujutsu, Izo Motobe, especialista em artes marciais antigas, Mitsunari Tokugawa, estratégica ou estrategista, né, e também manipulador, Kaoru Hanayama, chefe da própria Yakuza, conhecido por ter uma resistência incrível. Outros lutadores poderosos também temos então Hureka Shinuji, esgrimista, lutadora muito talentosa. Hetsukayo, especialista no Kung Fu chinês. Gaia, ex-lutador de MMA, onde possui um olho biônico. Nomi no Sukune, grande lutador de sumo. Muhammad Ali Jr., filho do próprio Muhammad Ali, que aperfeiçoou uma das melhores técnicas de boxe. Kakukayo, mestre no Kung Fu chinês. Piccolo, um humano pré-histórico com uma força incrível, que foi capaz de derrotar um T-Rex. Yushiro Hama, sim, o pai do Yujiro Hama. Apesar de ter poucas informações sobre ele, é sabido que ele é a criatura mais forte da Terra. Dizem que ele poderia então aguentar uma bomba atômica, até mesmo também dominar um país inteiro se ele quisesse. Obviamente que existem outros lutadores tão fortes e também tão interessantes quanto esses que eu citei, mas esses são os mais conhecidos e o que tem mais destaque nas artes marciais e também poder. E como estamos falando então num grupo de lutadores específicos, não necessariamente o grupo de outros lutadores poderosos perderia para os que estão em outros grupos que eu citei aqui. Não, essa divisão é apenas para poder separar em suas características, mas cada um ofereceria então um perigo enorme para o Batman. Considerando que essa batalha o Batman estaria então totalmente preparado para cada situação ou para cada lutador, né? Ele saberia que tipo de lutador seria ou ele poderia lutar, e o perigo de cada um daria para o próprio morcego. O Batman também teria todas suas armaduras e também preparação possível contra os lutadores de Baki. Apesar do seu próprio preparo, seria uma situação extremamente complexa e também desafiadora para o próprio Batman vencer, devido então a vasta gama de habilidades ou, entre aspas, poderes e técnicas de lutadores envolvidos. Preparo e inteligência. Uma das maiores vantagens do Batman é sua inteligência e estratégica e também habilidade de preparo. Ele é conhecido por ser um cara que possa antecipar movimentos e também criar planos articulados para poder derrotar seus oponentes. Variedade de armaduras e também equipamentos. Batman possui uma vasta coleção de armaduras e também equipamentos especializados em diferentes situações, como combate corpo a corpo, sigilo, defesa contra ameaças tecnológicas e assim vai. Treinamento físico e também mental. Ele é um mestre em artes marciais e também possui um treinamento físico absurdo, o que lhe dá então permissão para enfrentar desafios além da capacidade normais de um ser humano. Agora, partindo para os lutadores de Baki, tá? Variedade de técnicas e também habilidades. Os lutadores de Baki são conhecidos por ser sobre-humanos, basicamente, né? Com habilidades muito incríveis.
que vão desde própria força absurda, velocidade, resistência, até mesmo também técnicas de artes marciais altamente especializadas e até mesmo também, entre aspas, poderes quase sobre-humanos. Diversidade de estilo de luta. Os lutadores de Bak, eles usam então uma ampla gama de estilo de luta, variando então de ataques marciais tradicionais a também técnicas altamente peculiares, também às vezes usando então golpes até mesmo baixo. Determinação e mentalidade de combate. Muitos personagens de Bak têm então uma mentalidade de combate extrema, buscando então constantemente superar seus limites e também buscando também ser o mais forte possível. Sendo bem sincero com vocês, uma batalha do Batman com preparo contra todos os lutadores de Bak seria incrivelmente desafiadora pro Batman. Embora ele possa então ter a sua preparação e também inteligência necessária, a quantidade e também a diversidade de adversários com habilidades sobre-humanas seria um desafio quase insuperável para o morcego. Mesmo com todas as suas armaduras, também equipamentos, e também é impulsionado ao que o Batman ele possa ou que pudesse fazer para que ele possa ser capaz de enfrentar todos os lutadores de Bak simultaneamente, seria uma tarefa quase impossível. Uma das melhores vantagens do Batman é que ele dominou 127 estilos de artes marciais e também teve também a capacidade de transformar ou formar o seu próprio estilo de luta. Mas tem um porém, estamos falando de um universo que ele é especializado e também se baseado em que? Lutas, olha só, artes marciais. O universo de Bak, ele existe então vários lutadores que reconhecem praticamente todo o estilo de luta, para não dizer todos. Por exemplo, Hetsu Kaiô, ele já derrotou vários lutadores de nível Kaiô. Esses mesmos Kaiôs são tão mestres, ou pelo menos dominam, né, a arte do Kung Fu. Uma das vantagens do Hetsu Kaiô, que ele já aprendeu durante sua jornada de treinamento, é então que ele pode usar então a arte do próprio Chayori. Existem então duas formas do próprio Chayori, a ofensiva e a defensiva. A forma mais usada do próprio Chayori é ter o controle corporal, onde o lutador ele possa relaxar completamente seu corpo no estado tão semelhante a uma pena. Isso faz com que os golpes poderosos, o dano deles se aproxime então ao zero. Mas todas as formas de lutas têm suas vantagens e desvantagens. Todas têm o seu próprio contra-ataque. O Musashi, por exemplo, ele já contra-atacou o Chayori usando então suas espadas, o que poderia então ser uma possibilidade. Falando então no próprio Musashi Miyamoto, né, um dos personagens mais subestimados de Bak, porque esse cara aí que vocês estão vendo aí, ele é muito mais do que ele aparenta ser. O Musashi já chegou então a enfrentar o Yujiro Hama, como por exemplo, na luta nenhum deles tinha então a vantagem clara em relação um ao outro. Cada golpe poderia então afetar um ou outro de alguma forma. O porquê que o Batman poderia sofrer o mesmo com preparo contra vários lutadores de Bak? Simples, assim que uma luta ele termina ou ela terminaria, né, dependendo da forma que ela é executada ou as consequências causadas, o Batman ele poderia ficar seriamente ferido. E mesmo com preparo, existe uma coisinha que sempre acontece no combate, e ela se chama então de imprevisibilidade. E é dessa palavra, o Batman, mesmo com seu preparo, ele não pode se garantir que sairia bem no combate. Afinal de contas, 90% dos lutadores de Bak, eles podem e vão ser imprevisíveis. Por exemplo, Musashi Miyamoto, que eu citei agora há pouco, ele é reconhecido até mesmo por o próprio Yujiro Hama, a criatura mais forte do mundo, por ser seriamente poderoso e pode rivalizar com o Yujiro no poder. Ele foi o pináculo de todos os homens do seu tempo, o samurai mais forte que já andou na terra, com esgrima inigualável, o criador do próprio Niten e Shiryu, duas espadas com uma mão. Musashi Miyamoto também era então um homem desumanamente poderoso, com uma imensa sabedoria na arte da guerra, lutou inúmeras batalhas, também enfrentou e também derrotou várias feras fortes em seu tempo. Ele era tão forte com suas habilidades de espada que ele pode cortar uma pessoa mais rápido que os seus olhos podem ver, pode cortar armaduras de aço sem esforço. Aos 17 anos, lutou sozinho contra um exército de homens na batalha Shikagahara, cortou em dois um touro de quase 3 toneladas com um golpe. Ele exala então a aura de um demônio. Mesmo aos 58 anos, estava então invicto e também desenvolveu a habilidade de empunhar espadas abstratas sem precisar usar as próprias espadas reais. O Musashi também possui uma habilidade extraordinária de prever os movimentos dos seus próprios oponentes e atacá-los antes mesmo que eles possam então acertar o golpe. Consegue entender que mesmo com o preparo do Batman seria complicado? O Batman tem a visão de um único ponto de vista, 463 maneiras diferentes de capacitar alguma pessoa sem retirar uma única gota de sangue dela. Mas mesmo isso, estamos falando então de um humano normal. Os lutadores de Bak não são mais humanos
normais. Apesar do próprio Batman não ser tão caracterizado na forma de lutar, ele também é capaz de lutar contra vários oponentes mais fortes que ele, ou pelo menos muitas das vezes, né? Tão inteligentes quanto ele também, por exemplo. Ele já derrotou vários garras, membros ou assassinos da corte da Corujas de Gotham, enquanto então ele estava tão ferido. Ele também já derrotou ou derrubou, né, todos os membros do Esquadrão Suicida. Em suas inúmeras lutas contra os próprios principais vilões dele, ele derrotou então facilmente Killer Croc, Bane, Duas Caras, Mr. Freeze, Joker, Riddler, Poison Ivy e Pinguim. Derrotou então 100 guardas e 4 super-humanos. Derrotou então cerca de 100 soldados armados. Mesmo com Ra's al Ghul sendo então mais experiente do que o Batman, ele ainda assim derrotou Ra's al Ghul em algumas ocasiões. Mesmo sendo pego de surpresa e se conter na luta, o Bruce ele venceu o Willow Cobbs, um dos guards, né, mesmo da Corte da Corujas. E tipo, eu não digo que o Batman ele não ofereceria um bate de combate para os lutadores de Baki. Não, pelo contrário. Estamos falando de um dos melhores lutadores de artes marciais da DC, estando então no top 2 ou 3 da DC, praticamente, tá? E com o preparo certo, ele aumenta então ainda mais as suas formas, suas capacidades de luta. Misturar então essas formas aí, junto com essas armaduras também mega apelonas, essas chances aumentam ainda mais. E com seu preparo, ele já foi capaz de vencer a Lei da Justiça, né? E a maioria dos seus megas feitos com o preparo é justamente as suas ideias de formar coisas criativas de derrotar cada oponente. Cada plano feito para poder derrotar cada membro. Ele também contém um plano de contingência, até mesmo também para poder vencer eventos de nível Doomsday. Já descobriu maneira de manipular o próprio tempo, e ainda assim também teve a capacidade de criar um dispositivo de remoção de campo de batalha, usando então a própria fonte. O preparo ele é sempre bom e sempre vai ajudar o Batman, mas para isso o seu inimigo ele precisa então ter uma fraqueza clara ou uma desvantagem para o próprio Batman conseguir fazer algo. E se isso não existir, fica difícil para ele tentar vencer uma luta. E como nós já estamos falando aqui de lutadores, né, de Baki em si, todos têm suas fraquezas ou suas desvantagens. Uns são mais conhecidos, outros não são tão conhecidos, mas mesmo existindo lutadores que têm então essas fraquezas, né, ou desvantagens, ainda assim sempre pode haver alguém que não tenha uma fraqueza ou desvantagem, ou que mesmo tendo essa desvantagem não é uma garantia de vitória ou derrota 100%. Por exemplo, na luta, entre aspas, né, que ele teve contra a Mulher Maravilha, ele mesmo também era só um humano que não podia fazer nada contra a Diana. E mesmo também enfrentando lutadores que têm suas fraquezas e também desvantagem, ele ainda assim mal consegue então vencê-los. Por exemplo, o Exterminador, que é tão habilidoso e também tão forte quanto ele. Deadshot também é outro exemplo também de inimigo forte. Cada lutador de Baki possui então uma mistura única de habilidades e também técnicas, o que significa então que o Batman ele teria então que lidar com forças variáveis, desde poderes entre aspas, né, brutais, até mesmo também técnicas de luta complexas e também imprevisíveis. Embora o Batman também possa ser capaz de derrotar alguns adversários individuais com seu preparo e também tática, a probabilidade de sobreviver ao confronto com todos os lutadores de Baki é baixa, mesmo que seja todos de uma vez, ou mesmo também se fosse então um por um. Batman ele pode optar por enfrentar os lutadores usando então suas armaduras e também equipamentos fornecidos de acordo com o estilo de luta e também a habilidade de cada oponente. E ele também pode então usar a armadura do Cavaleiro das Trevas para poder combater o corpo a corpo. A armadura de combate Hellbat em situações mais desafiadoras. A armadura também de stealth para poder evitar a detecção. Contra Yujiro Hama. Essa seria então a maior luta ou desafio que o Batman teria, na minha opinião. Batman ele reconhece que o Yujiro ele é um dos oponentes mais formidáveis e foca ou focaria em usar as suas táticas e também dispositivo para poder neutralizar a velocidade e a força que o Yujiro ele tem. Ele usa então uma estratégia de evasão e contra-ataque, aproveitando então as fraquezas momentâneas que o Yujiro possa ter. Contra o Baki, Batman ele pode então estabelecer a forma do Baki em superar o seu pai e também evitar causar lesões graves. Ele poderia então causar ou utilizar, né, uma agilidade, também habilidade de artes marciais para poder evitar ataque direto e também procurar explorar os momentos mais cansativos que o Baki ele tem. Contra o próprio Doporoshi, por exemplo, usando então uma tática e também distância e também enganação, ele poderia então lidar com o estilo de karatê do próprio topo. Ele tem então a capacidade de usar então dispositivo de distração, também ataques à distância para poder manter o duplo fora do próprio equilíbrio. Contra o próprio então Hanayama. Sabendo então que o Hanayama ele é resistente, ele poderia então optar por uma abordagem mais de esquiva e também contra-ataque também. Ele evitaria o confronto direto e buscaria atacar os pontos mais fracos do próprio Hanayama.
Enfim, cada lutador, o Batman ele poderia tentar explorar formas de luta e também forma de contra-ataques. Algo que não dá pra negar é que à medida que o Batman ele lutasse contra os lutadores, as dificuldades apareceriam claramente. Por exemplo, fadiga acumulada e a quantidade de adversários, diminuindo então a sua capacidade de reagir a todas as ameaças simultaneamente ou próprias também individuais. Eventualmente, por mais interessante ou impressionante que o Batman seja, né, com a sua resistência e também a habilidade dele, uma combinação de força bruta, habilidades sobre-humanas e técnicas de lutas únicas de lutadores do BAC poderiam então acabar sobrecarregando o Batman no combate, assim como muitos lutadores causaram numa luta contra o próprio morcego. Batman ele até poderia ser capaz de derrotar alguns lutadores sim, mas a soma total dos lutadores e o nível que o perigo que cada um está ou ofereceria para o próprio morcego seria perigoso demais para o Batman. Personagens como o Yujiro Hama, por exemplo, que pode então prever o resultado de uma batalha, poderia vencer facilmente o Batman. Mas, obviamente, que considerando que o Batman estaria então com preparo, ele poderia então usar armaduras mais poderosas, como a Hellbat ou mesmo também a Bat-Switch final, a armadura de Deus, poderia levar um Batman a uma vitória mais certa. Eu acredito que, se descartarmos armaduras mais mega apelonas, né, praticamente cósmica, o Batman ele poderia vencer de 10 a 20% do universo de BAC. Isso considerando então a possibilidade que mesmo então com o preparo dele, o Batman ele já perdeu até mesmo também as lutas mais difíceis dele. Mas é lógico que isso aqui é apenas a minha opinião. Você concorda, discorda? Comenta aqui. Não se esqueça, se inscreve no canal, sugira outros duelos, outras batalhas. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.